Também, desde o primeiro dia do meu mandato, eu tive frequentemente na Secretaria Previdência de Emprego. Falei com o ex-deputado Rogério Marinho, depois falei com o Bruno Bianco, depois falei até com o Nix. De um dos pontos, ministro, que é uma preocupação para muitos empresários, que era a plataforma do E-Social. Ele era uma plataforma que frequentemente dá dor de cabeça para quem é empresário. Eu lembro que havia promessas para melhorar essa plataforma, para poder eliminar campos que eram desnecessários. Os empresários ainda reconhecem que houver um avanço, há um reconhecimento, mas ainda há uma reclamação muito grande e uma preocupação da entrada das micro e pequenas empresas e da questão de segurança do trabalho, que isso vai gerar mais dor de cabeça. Também fica a pergunta por que o governo nunca implantou, primeiro no próprio governo, o E-Social, porque foi para a iniciativa privada primeiro, para depois implantar no governo. Tem um dos pontos que eu acho que é importante, que eu vi na apresentação, que é essa questão da recuperação do emprego. A gente comparando o enfrentamento da pandemia de países que ou faziam uma política de preservação do emprego, que é a política que o Brasil encaminhou, foi o que a Europa fez, ou política de outros países, uma viés mais liberal, do tipo, deixa emprego entrar e sair, uma movimentação mais rápida de emprego. Mas o que nós percebemos durante a pandemia, e foi o recadastramento de quase 38 milhões de brasileiros que não tinham CPF, e se não tem CPF, com certeza não tem carteira de trabalho, não tem um registro formal, não está inserido na economia. Portanto, quando a gente fala de 11 milhões, 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, nem são esses. Quer dizer, nós temos que somar essas duas populações e aí a gente chega à conclusão que nós temos, ou tínhamos, uma população de quase 50 milhões de brasileiros que estavam no mercado informal, que estão simplesmente se virando, ganhando um auxílio emergencial, alguma coisa. É muita gente, ministro. E até fica uma reclamação de que o empresário nunca paga bem os seus salários, nunca aumenta o salário, mas também com uma massa de 50 milhões de brasileiros, que se trouxer um pouco de salário, ele já está aceitando, a gente tem, de fato, uma condição muito difícil de poder ter o que eu chamo de inflação salarial, que aconteceu nos Estados Unidos, que tem uma empregabilidade, um emprego muito baixo. Porque a minha pergunta aqui, presidente Oliveira, havia toda uma política importante, eu acho, da rampa de acesso, a carteira verde e amarela, aquela condição que é do quem não tem nada para o primeiro emprego do CLT. O CLT hoje acabou ficando um degrau muito alto. Com esses 50 milhões de brasileiros que não têm emprego, a gente está com uma massa de pessoas abaixo do CLT. CLT, é feio falar isso, não é bonito. Mas CLT hoje quase que é uma elite daqueles que que trabalham no Brasil. Parece que é uma categoria privilegiada, o que não é. Não dá para falar com o salário mínimo. Mas quando a gente compara os outros 50 que não tem nada, a gente percebe que nós estamos com o degrau muito alto, com muita dificuldade para poder aumentar a empregabilidade. É óbvio, e aqui a bancada da esquerda vai toda falar, e eles têm razão, olha, eles têm razão, que não é só simplesmente fazer uma reforma trabalhista que a gente vai aumentar os empregos. Não vai. A gente precisa ter condições econômicas. Ninguém contrata e enche de pessoas dentro de uma empresa apenas porque agora ficou barato. É porque tem demanda, porque precisa contratar. Mas a hora que contratar, a gente precisa também ter condições mais fáceis de empregabilidade. Então, a minha pergunta é, qual é a política que o Ministério do Trabalho vai fazer para a rampa de acesso, para essa massa de 50 poderem ser integrados, de formas variadas na criatividade da tecnologia que está sendo criada hoje. Muito obrigado, presidente.